Pode pegar seu café porque o pão nosso está na mesa. E é isso mesmo, pessoal. Mais um episódio aqui do Pão Nosso, que é o nosso tempo de devocional. É um quadro que ainda está no início, mas tem sido assim um quadro onde Deus tem falado muito ao meu coração. E vocês não têm noção do quanto Deus tem falado no meu coração, principalmente essa palavra de hoje, onde o Senhor tem tratado muitas coisas em mim. E eu queria compartilhar isso com vocês. Queria que realmente você abrisse seu coração, você abrisse seu entendimento. Eu sei que no meio de tantas coisas que a gente vê, que a gente ouve, é difícil às vezes gravar certas coisas, mas eu tenho certeza que o Senhor tem derramado um tempo sobre as nossas vidas, onde nós precisamos meditar e precisamos realmente nos aprofundar na palavra dele. E é por isso que esse quadro nasceu, por um desejo de mergulhar na presença do Senhor. Então você que está chegando agora, você talvez que esse vídeo chegou até você, já se inscreva aí no canal, já curte, comente, fale pra gente o que você achou desse vídeo, o que o Senhor falou através desse vídeo ao seu coração. E o texto de hoje é João capítulo 16. E eu vou ler o verso 33 desse capítulo, mas eu vou falar um pouco do que estava acontecendo nesse capítulo. No verso 33 vai dizer assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passai por várias aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O contexto que Jesus está falando aqui é um contexto difícil de se ouvir, porque Jesus está dizendo para esse povo assim, ó, essas coisas, quais coisas? Jesus havia falado com eles um pouco antes que eles seriam perseguidos, que eles seriam expulsos das sinagogas, que eles seriam realmente açoitados, que eles seriam mortos, que o sofrimento deles e a morte deles traria alegria àqueles que estivessem fazendo isso. Então era uma palavra muito dura. E uma palavra dura, uma palavra de, vamos dizer assim, um aviso para um sofrimento futuro. Mas Jesus vem trazendo aqui nesse verso 33 uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa entender. Que vai dizer, estas coisas, quais coisas? Essa perseguição. Jesus falou que ele iria, mas ele iria deixar o Consolador, que eles não ficariam órfãos. Então, Jesus está falando, essas coisas, eu estou falando para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E é interessante porque Jesus está falando que eles teriam muitas aflições e que eles sofreriam. E Jesus vai dizer que estas coisas, ele estava dizendo para que eles tivessem paz nele. Então Jesus está dizendo, este sofrimento, eu estou falando para vocês para que vocês tenham paz em mim. E é muito interessante porque pensar em ter paz no meio de um sofrimento é algo que a gente só consegue em Deus. Se você parar para pensar em todos os momentos em que você teve uma dificuldade, todos os momentos que você teve uma aflição, todos os momentos onde você estava no meio de uma tempestade, eu acho que a última coisa que a gente consegue ter é paz. Por quê? Nós somos extremamente aflitos, nós somos extremamente ansiosos, nós queremos resolver as coisas, nós queremos já colocar ali um ponto final naquele problema, e isso faz com que a gente não tenha paz, porque nós já ficamos pensando, né? Hoje, eu gosto sempre de pensar que parece que a gente não consegue viver muito o nosso presente. Vocês já pararam para pensar que as pessoas que têm uma depressão, elas estão carregando excessos do passado? E existem outras pessoas que sofrem ansiedade, que estão, ou seja, trazendo um excesso do futuro. E parece que ninguém está vivendo o presente. Porque ou estamos muito presos ao nosso passado e não conseguimos superar isso, não conseguimos botar ponto final naquela história, não conseguimos tirar aquela dor que muitas vezes nós carregamos. E também não conseguimos viver o dia de hoje porque continuamos pensando nas coisas futuras e continuamos meio que não vivendo esse tempo de agora porque estamos com muita aflição sobre aquilo que irá vir. E Jesus está dizendo para aquele povo, primeiro, vocês têm que ter paz em mim. E esse é o segredo da caminhada cristã, é encontrar essa paz. E essa paz nós só encontramos em Deus. Encontrar a paz que no meio de uma tempestade, Jesus estava ali dormindo. É encontrar a paz que no meio de um problema, saber que Deus vai estar ali e Ele vai resolver e Ele vai dar o direcionamento. Então, Jesus, Ele está ensinando os discípulos dele que no meio dessa dificuldade, Ele estaria ao meio deles. Por quê?
Quando nós vivemos em muitas dificuldades e nós vivemos em muitos problemas, nós às vezes até não conseguimos encontrar Deus no meio desse problema. Eu tenho certeza que você talvez já tenha passado, ou talvez conhece alguém que passou, por uma dificuldade que naquele momento a pessoa começa a se questionar, mas onde Deus estava que Deus não me ajudou nesse momento? Onde Deus estava que Deus não me livrou desse problema? Onde Deus estava que Ele não me auxiliou, que Ele não me amparou? E temos esses pensamentos e carregamos essas ideias como que se Deus tivesse virado o rosto das nossas vidas e não tivesse vendo aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus está dizendo que esse sofrimento por causa do Evangelho, e é algo que também nós precisamos enfatizar aqui, esse sofrimento aqui não era um sofrimento qualquer, não era um sofrimento porque eles se vestiam de uma forma, porque eles gostavam de um tipo musical. Esse sofrimento aqui era por causa do Evangelho. Esse sofrimento era por causa daquilo que eles viveriam e por causa da pregação do Evangelho. Então, aquilo que incomodaria a sociedade, aquilo pelo qual eles seriam perseguidos, é por causa do Evangelho de Cristo. Então, Jesus está dizendo que nessa perseguição, ele vai continuar um pouco à frente. Tem de bom ânimo. E, meus irmãos, ter bom ânimo é extremamente difícil. Eu sei que essa palavra ela é muito bonita, mas na prática ela é extremamente difícil. Vou testemunhar algo rápido para vocês. Esse vídeo aqui deve ser o 20º que eu faço. Todas as vezes que eu tentei sentar para gravar, o telefone tocava, e uns animais aqui atrapalhavam, o microfone deu defeito, e tudo deu errado para fazer. E aquilo que o Senhor falava no meu coração: tenha bom ânimo, prossiga, continue, tente novamente. E eu gravei, editei o vídeo, subi na plataforma e o YouTube não aceitou de forma nenhuma. Então vou gravar novamente. E o Senhor vem trazer no meu coração: bom ânimo, bom ânimo. E esse é o sentido do bom ânimo. É quando todas as circunstâncias, todas as possibilidades já se esgotaram, eu preciso confiar plenamente que é o Senhor que está fazendo. E esse bom ânimo é aquilo que precisamos trazer para as nossas vidas no nosso dia a dia. E confiar plenamente no Senhor. E Ele ser não a minha última opção, mas a primeira. Não colocar o Senhor como quando esgotar as minhas possibilidades, aí então eu vou procurar o Senhor. Não, na primeira dificuldade eu vou procurar diretamente o Senhor, porque é Ele que me direciona. E Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ou seja, Jesus está dizendo: está vendo essas dificuldades que você está passando aqui? Está vendo essas coisas que vocês vão viver? Podem ficar tranquilas, porque eu já venci. E ter a convicção daquilo que nós vamos viver no futuro em Deus é o que nos traz essa paz. Eu me lembro, quando eu era bem pequeno, e eu ia fazer alguma viagem, ou então ia ter alguma festa, alguma coisa na escola, e aí a minha mãe, ela comprava uma roupa nova. E eu lembro que eu colocava essa roupa, às vezes já para dormir com ela, para já acordar pronto. Ou então eu já colocava ela no cantinho ali da cama, para que eu já acordasse. E naquela ansiedade de muitas vezes de viajar e tal, eu já ficava com o coração assim: meu Deus, amanhã vai ser muito bom, vai ser muito legal, eu vou me divertir muito. Porque eu tinha certeza daquilo que eu viveria no outro dia. Então eu já conseguia dormir em paz. Eu já conseguia dormir alegre, mesmo se meu dia tivesse sido com muitos problemas ou que eu tivesse qualquer chateação, eu conseguia dormir em paz porque eu sabia aquilo que ia acontecer no outro dia e sabia que ia ser algo prazeroso. Talvez não exatamente sabia aquilo que ia acontecer, mas eu sabia que seria um dia muito bom. Essa convicção. Nós podemos viver a nossa vida, nós podemos caminhar a nossa vida entendendo e sabendo que o Senhor já venceu, de que lá no final a promessa é que Ele vai habitar em nosso meio e nós teremos plenitude da sua presença. Então essa é a confiança, esse é o bom ânimo, poder dormir à noite sabendo que o Senhor estará no dia de amanhã. De que o Senhor estava ontem, que o Senhor está hoje, o Senhor estará eternamente comigo. Saber que eu posso talvez sofrer aflições por causa do Evangelho, mas tendo a convicção de que no final Ele já venceu. Então, vamos ter essa convicção no nosso coração, sabendo que o Senhor já venceu. Então, não importa a dificuldade de hoje, não importa o julgamento, não importa a cultura do cancelamento que eu esteja vivendo por causa do Evangelho, Ele já venceu. Saber que o Senhor já venceu, é isso que nos traz a paz.
Então, nesse dia, o que eu quero te dizer é, se por algum motivo você está sofrendo por causa do evangelho, seja no seu trabalho, seja na sua escola, por causa do seu posicionamento, isso eu estou dizendo posicionamento por causa da palavra, não um posicionamento político ou do seu time de futebol, mas por causa do evangelho, por causa da mensagem de Cristo do qual você carrega. Se por acaso você está sofrendo isso, lembre das palavras de Jesus: bem-aventurados, mais felizes que aqueles que sofrerem por causa do meu nome. Então, você é uma pessoa extremamente feliz, porque Deus te achou digno de sofrer por causa do evangelho. Então, tenha bom ânimo, tenha alegria, tenha coragem para viver aquilo que Deus tem para você. Se posicione em respeito ao evangelho. Viva o propósito de Deus para você, porque eu tenho certeza que o Senhor estará cuidando, assim como Ele já cuidou todos os dias da sua vida. Esse foi o Pão Nosso de hoje. Que o Senhor te abençoe, que Ele possa te atrair para perto dEle, em nome de Jesus. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço, envie esse vídeo para alguém, envie essa palavra para alguém, para que o Senhor também fale ao coração dela. Amém?